Olá, graça e paz. É muito bom estarmos aqui novamente para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Estamos fazendo essa transmissão nessa tarde de domingo, falando sobre um tema muito importante que é a fé. A fé, que muitas vezes ela é discutida, né? E muitas vezes nós a entendemos de forma errada e muitas vezes também explicamos de forma errada. Nós muitas vezes entendemos a fé de uma forma que esta fé é apenas um benefício que Deus dá para que a gente possa vencer de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Muitas vezes nós pensamos que a fé é um ato que nós temos e que vem de dentro de nós para nos fazer vencer, não é verdade? Eu queria saudar os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta tarde, nessa nossa meditação sobre fé. Isso é algo muito importante, principalmente em tempos difíceis que estamos vivendo, não é? Mas, na verdade, o Áureo está conosco, Deus abençoe, viu, Áureo? E os nossos irmãos que estão conosco aí, no nome de Jesus. Na verdade, a fé, ela é algo que vem de Deus para nós, para podermos fazer com que o propósito dele seja estabelecido em nossas vidas. A fé não é algo aleatório e nem é algo que nasce dentro de nós, né? Nós nascemos e essa fé está dentro de mim, não. A fé, que é a fé que vem de um propósito eterno, ela vem de Deus. Ela é obtida através de ouvirmos a palavra do Senhor, de ouvirmos a palavra de Deus, não é? A fé não é conversa fiada, a fé não vem com conversa, com lero-lero, com conversinha, com mau entendimento da palavra. É por isso que é muito importante nós que pregamos a palavra, que falamos de Jesus, que falamos sobre a palavra de Deus, explicar o evangelho tal qual o evangelho é, para que assim a fé seja entendida, obtida, praticada dentro da vontade de Deus. Porque sabe por quê, meu querido irmão e irmã, o que acontece quando o entendimento da fé fica obscuro? Os cristãos, né, pelo menos as pessoas que se dizem cristãs, elas ficam frustradas, porque elas muitas vezes não obtêm aquilo que ela quer e disse que orou com fé e não conseguiu, que Deus não ouviu, que Deus não atendeu, mas orou com fé. Mas ela teve, na verdade, um entendimento diferente do que realmente é a fé, do que realmente é viver pela fé, na fé, através da fé, para que esta fé fortaleça o caminhar. Não é? Então, a fé não é algo que se obtém no ar, não é algo aleatório, não é algo de qualquer forma, não. A fé, ela tem um início, ela tem um propósito, ela tem um objetivo e ela serve para um fim proposital dado por Deus. A fé é para que o cristão saiba viver dentro da sua missão, fazendo com que o propósito eterno de Deus seja compreendido, analisado, refletido, e esse caminho que nós seguimos seja um caminho seguro, sabendo que Deus está conosco em todo o tempo para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar nessa nossa reflexão e vamos fazer uma oração? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar nessa nossa reflexão, nessa tarde, para ouvirmos e falarmos sobre fé. A fé que vem do Senhor, a fé que vem pelo ouvir a sua palavra e para fazer cumprir o seu propósito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a fé, meus queridos irmãos e irmãs, você que está nos ouvindo neste momento, a fé, ela é algo que vem de Deus
para estabelecer um propósito eterno. Primeiro, nós temos que saber qual é o propósito da nossa vida. O propósito eterno que Deus nos deu é o propósito de glorificar a Cristo, de Deus ser glorificado através das nossas vidas, para que possamos resplandecer esta glória. Então, assim, tudo envolve o Senhor, tudo envolve o reino de Deus, tudo envolve a questão de satisfazermos ao Senhor. Muitas vezes queremos desistir dos nossos projetos. Eu conheço muita gente, muitas pessoas que desistiram, Paz do Senhor, o Alisson, a irmã Célia, a Gislene, o Bruno, o Jack, o pastor Thales, o Jean, o Áureo, né, o Marcelo e muitos irmãos que estão conosco, a paz do Senhor Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Então, a fé, ela vem de Deus para que o propósito seja estabelecido. Nós temos que entender, como eu estava falando, eu conheço muitas pessoas que desistiram do seu chamado, desistiram do seu talento por causa de frustrações que obtiveram dentro da igreja, com irmãos, com pessoas, né? E porque essas pessoas o frustraram e deixaram, às vezes as pessoas não entendem o seu chamado, não entendem o seu propósito, a sua missão dentro do propósito eterno. Propósito é uma coisa, missão é outra. O propósito é glorificar a Deus. A missão é aquilo que é dado a você para que a glória de Deus resplandeça, para que a glória de Deus seja conduzida através de você, isso dentro do seu chamado, não é? Esse é o propósito. Então, a fé entra quando você ouve esse chamado de Deus dentro desta missão e você entende o propósito eterno, que é de glorificar a Deus, e você, mesmo que o pastor da igreja não atente para o nosso chamado, mesmo que as pessoas não vejam aquilo que nós somos, né, dentro da nossa própria concepção, muitas vezes ficamos frustrados e queremos desistir. Nós não podemos desistir, não é por causa de uma placa denominacional, não é por causa do pastor, do louvor, da igreja ou de qualquer outra coisa. Nós não podemos desistir por causa tão somente de Cristo. Quando nós começamos a entender esse propósito que Deus nos deu para poder viver, então nós vamos caminhar de uma forma que a glória de Deus é tudo que nós queremos expressar. E quando nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus, essas questões frustrantes e decepcionantes que nós encontramos no decorrer do caminho, elas se tornam pequenas, porque o que nos interessa de verdade é a glória de Deus, é a glória do Senhor, é que Cristo seja glorificado. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós entendemos erroneamente a fé, porque nós queremos obter as coisas para nós. Nós queremos, dentro desta fé, fazer com que Deus trabalhe para nós, com que Deus nos favoreça dentro daquilo que nós queremos. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém? Que nos favoreça dentro daquilo que nós queremos, do nosso propósito, do nosso pensamento sobre Deus, do jeito que eu acho que Deus tem que fazer por mim. Muitas vezes nós somos ensinados a andar pela fé dessa forma. Somos ensinados que nós devemos ter fé para Deus nos dar, para obtermos, para termos. E quando não obtemos, quando não temos, ficamos frustrados com a igreja, ficamos frustrados com o pastor, com o louvor, com os irmãos e principalmente com Deus. E aí nós queremos largar tudo. Quantas pessoas que a gente não conhece, que deixaram de louvar, deixaram de cantar, deixaram de pregar a palavra, porque ficaram frustrados com pastores e com obreiros e com a igreja e com qualquer coisa.
É porque não entenderam que a vida deles não é para a sua satisfação própria. O seu louvor, o louvor que você entoa, que você canta, o que você prega, não é para você, é para a glória de Cristo. Não é para as pessoas, é para a glória de Cristo. Não é para que a gente se sinta bem, mas é para que Cristo se sinta bem. O alvo é Cristo. Então, quando Jesus ele fala lá em Mateus, no capítulo 6, fala assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando exatamente isso. Ele está falando que o nosso entendimento sobre fé, sobre a nossa peregrinação nessa terra e sobre o que fazemos aqui, diz respeito tão somente ao reino de Deus e não à nossa satisfação pessoal. Sabe, irmãos? O evangelho não é para minha satisfação pessoal. O evangelho é para me salvar, é para me mostrar o perigo que eu estava correndo. Aí, agora presta atenção. Aí, quando eu estou em Cristo, quando eu recebo a Cristo através do evangelho, aí sim, eu tenho uma satisfação pessoal, mas essa satisfação, essa felicidade e essa alegria, ela vem, então, tão somente de Deus. Ela vem de Cristo. Por Cristo, então, a partir de então, habitar em mim. Quando Cristo habita em mim, através do Espírito Santo, a minha vida é completa. A minha vida é satisfatória. A minha alegria não é mais circunstancial, mas a minha alegria é dentro de um propósito que é eterno, a glória de Deus. Amém? É dentro de um propósito eterno que é a glória de Deus. A glória de Deus é o que interessa. Então, quando para glorificar a Deus, nós então deixamos em segundo plano questões inferiores, decepções, frustrações com pessoas, com denominações, com um monte de coisa assim. E partimos então para o nosso chamado em glorificar a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos em desistir porque não alcançamos aquilo que queremos. Mas nem sempre aquilo que queremos é aquilo que Deus quer. E o que interessa é o que Deus quer. Ok? Amém? Eu quero ler um texto com os irmãos, muito conhecido, que fala sobre fé, que está em Hebreus, no capítulo 11. Não é? Você já conhece esse texto, você já leu várias vezes este texto, mas eu quero ler esse texto de novo com você. Ok? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Olha só o que diz aqui. Ora, eu escolhi essa versão para poder ler, porque eu gosto dessa palavra que está escrita aqui. Né? A versão atualizada, Almeida, revista e corrigida, ok? Diz assim, ora, a fé, olha só a palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé é o quê? Primeira palavra que está aqui nessa tradução, a fé é o firme fundamento. É algo bem alicerçado. É uma base sólida. É algo em que eu posso colocar a minha confiança, porque tem suporte para aguentar, suporte para me levar e suporte para me dar aquilo que eu preciso dentro da missão que me foi confiada por Deus. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Prova das coisas que se não vê, ou a certeza das coisas que você não vê, mas você sabe que existe, porque você tem um firme fundamento, não é? Amém? No versículo 2, fala assim, olha, porque por ela quem? Voltamos no versículo 1, quando fala por ela, está apontando para o primeiro versículo, não é? Essa é a exposição da palavra, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, quando fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, no versículo 2 demonstra esse firme fundamento, que é, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então, quando você
ver o testemunho na Bíblia Sagrada, primeiro, você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro aleatório, mas é a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos isso e quando nós aceitamos isso, porque tem o testemunho dos antigos. Que testemunho dos antigos que é esse? Aí vem todo o texto de Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, que nos dá esse testemunho aqui. Né? No versículo 3 começa a falar, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então aqui, ó, já chega uma diferença para quem tem fé. A mente de quem tem fé acredita que os mundos, as coisas foram criados por Deus. E não apenas numa explosão aleatória de um Big Bang, ou a vida passou a existir, o ser humano, através de uma evolução. Não. Pela fé, nós cremos e entendemos, porque a fé é a ciência de Deus. A fé é a ciência de Deus, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, assim, isso enlouquece a ciência, né? Aquilo que foi feito não é feito por aquilo que parece ser, né? É algo misterioso, que Deus só revela se Ele quiser revelar, né? Pela fé, Abel ofereceu, olha só. Aí nós começamos a ver que os heróis da fé, aí começa falando de Abel. Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Por que ele ofereceu maior sacrifício do que Caim? Porque ele ouviu a palavra, esta palavra que ele ouviu, ele experimentou, Jó 34:3, se eu não me engano, né? Como o paladar prova os alimentos, o ouvido prova a palavra. Então Abel provou a palavra com seu ouvido. Essa palavra foi interiorizada, invocada, veio para dentro. Invocar é algo no seu interior. Inspirou, invocou algo que vem de dentro. Essa palavra no seu coração, essa palavra então fez um efeito. Esse efeito chama-se o efeito fé, confiança, firme fundamento, base sólida, alicerce, que fundamentou o seu sacrifício. Então, quando ele ofereceu o sacrifício, ele estava oferecendo um sacrifício para quem ele sabia que era exigente, porque ele ouviu a palavra e acreditou naquilo que ele ouviu. Então ele ofereceu um sacrifício maior, melhor do que Caim, porque ele teve o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele ofereceu. Então, quando nós começarmos a ler, nós vamos ver que a fé é algo que se entrega. Você recebe a fé pelo ouvir, e quando você entende que a sua vida, então, passa a ser de Cristo, aí você entrega. A fé é entrega. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Nós aprendemos, muitas vezes, a vida inteira de uma forma equivocada sobre fé. Aprendemos que a fé é apenas para recebermos coisas de Deus. Me dá, Senhor, eu quero, me dá, Senhor. E essa pregação do me dá, né, de Deus, que você tem que ter fé para receber, o que nós estamos vendo em Hebreus, que você tem que ter fé para oferecer, fé para entregar, fé para dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, de acordo com aquilo que ele é, santo, perfeito, exigente, e as suas regras estão na palavra de Deus. Então, a fé te conduz a agradar ao Senhor. Nesse agrado ao Senhor, nessa alegria que você leva ao Senhor, é daí que vem a sua força. Porque, como diz lá em Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando Jesus também fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, você pega o capítulo 6 do livro de Mateus,
e você vê as demais coisas listadas ali naquele capítulo. Então, quando nós buscamos, em primeiro lugar, essa vontade de Deus, agradar a Deus, nos entregarmos a Ele pela fé, então o Senhor vai se alegrar com a nossa conduta. Essa alegria com a nossa conduta vai nos trazer força, vai nos trazer a bênção, vai nos acrescentar tudo aquilo que precisamos para poder viver. Mas primeiro nós temos que acreditar que Deus, ele é digno, merecedor, somente ele, de receber todo o sacrifício que nós temos para poder oferecer para ele. Porque a fé nos firma em momentos difíceis, não é verdade? É a fé que nos conduz. Nós temos que ter fé para quais momentos, irmãos? Para quais momentos nós temos que ter fé? Para todos os momentos. Para todos os momentos. No momento da sua prosperidade, você precisa ter fé para poder saber que essa prosperidade não é o seu braço forte, né? A sua força, a sua inteligência que conquistou tudo, mas você ter fé de saber que Deus te deu através do seu trabalho, que Deus te deu a inteligência para você conquistar, que Deus é quem abriu a porta para você ter. E então, quando chega no momento de dificuldade, no momento desse que nós estamos passando, uma crise jamais vista, você então descansa através da fé, porque você sabe que mesmo nos momentos de prosperidade, tudo que você tinha ou tem e obteve veio através da no momento de crise. Aí a sua fé é estabelecida. Então, olha só, a fé para todos os momentos. Eu fiz algumas anotações aqui que também falam assim, a fé é para seguir no propósito de Deus. O propósito de Deus aqui em Abel foi oferecer um sacrifício que agradasse ao Senhor. Não é qualquer sacrifício que Deus se agrada. Não é de qualquer jeito que Deus vai aceitar aquilo que eu ofereço para Ele. Muitas vezes eu posso estar pregando uma palavra, a palavra vai fazer efeito porque é a palavra de Deus. Mas o meu coração não está voltado para o Senhor, está voltado apenas para mim mesmo, para satisfazer, porque eu gosto de fazer, então eu vou fazer. Está errado. Eu faço não é apenas porque eu gosto, eu faço porque isso vai glorificar a Deus. Mesma coisa é os irmãos que cantam no louvor, os irmãos que fazem alguma coisa na igreja. Você faz, não é somente porque você gosta, porque você se sente preenchido e feliz com aquilo. Você tem que entender que você faz pela fé, para agradar ao Senhor, porque você pode não obter elogios de ninguém, mas você pode... você sabe que Deus vai estar te ouvindo e aceitando algo que vem do seu coração. É igual nós estamos aqui nessa live. Eu poderia muito bem começar essa live e ninguém está me ouvindo aqui. Eu poderia passar esse tempo todo que eu estou aqui com ninguém aqui me escutando. Mas mesmo assim eu teria que estar fazendo, porque eu faço não é para agradar as pessoas. Eu faço para agradar a Deus. E Deus então agrada as pessoas pelo seu Espírito. Não é o dom da pessoa que faz com que as pessoas gostem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz. Tudo é envolvido. Quando o Paulo estava fazendo aquele seu discurso lá no Areópago, né, para os estoicos, para os filósofos, e eles ouviram ele falou lá no capítulo 17 do livro de Atos, e ele fala no versículo 35, se eu não me engano, tá, irmão? Você me desculpa se eu estiver enganado. Ele fala no determinado momento, porque nele nós existimos, nos movemos e vivemos, nos movemos e existimos. Nele, em Cristo. Então, toda a nossa vida, ela não é permeada por Cristo. Não é nas laterais. Ela é uma imersão, não é? É algo que vai te imergir. É um rio do Espírito onde você vai estar dentro e não nas laterais. Não, você vai estar no centro. Não vai ser nas bordas, você vai estar dentro. A fé te conduz a isso pela palavra do Senhor. Amém? Então, olha só. A fé não é para mudar situações, não é só para isso. Às vezes nós achamos que a fé existe apenas para mudar situações. Nós temos fé, vamos colocar na nossa situação atual. Nós temos fé que Deus vai passar com essa pandemia. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós temos fé que Deus vai acabar com isso.
Amém. Mas enquanto não acaba, como nós vamos passar isso? Então a fé não é só para a gente acreditar e orar para que Deus vai passar isso e boa. Não. Nós temos que ter fé para Deus passar conosco este momento. Que Deus está conosco dentro deste momento. Não é? É como Davi falou lá no Salmo de número 23, todo mundo conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum, aí entra a fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha a fé aí. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. A fé está no reconhecimento da presença de Deus. A fé não está no reconhecimento que Deus poderia livrá-lo do vale da sombra da morte. Poderia? Sim, poderia. Mas ainda que ele andasse por aquele vale, a fé estava na presença de Deus. Na presença, na companhia do Senhor, naquele vale de sombra e de morte. Amém? Amém? A fé nos tranquiliza em momentos de crise. Não porque muitas vezes nós vamos ser livres da crise, mas porque Ele vai estar conosco no centro da crise, no olho do furacão. Não é? Então, olha só, no vale da sombra da morte, saber que mesmo que Ele não nos livre de entrar nesse vale sombrio, Ele passa esse vale conosco. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo direitinho a questão da fé? Isso é muito importante. Eu peço aos irmãos que se não entenderem, volta depois no vídeo e procura, peça a Deus esse entendimento, porque isso traz tranquilidade para o momento de prova, né? Jesus tinha fé, olha só, agora nós vamos falar de Jesus. Jesus, até parece, agora nós estamos falando de Jesus o tempo todo, né? Jesus tinha fé para que Deus o livrasse da cruz. Olha, Jesus tinha fé para que Deus, se Deus quisesse, Deus o livrasse daquela cruz. Isso para Deus não seria difícil, mas não era essa a vontade de Deus. Estão entendendo? Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele fosse à cruz, porque lá seria o sacrifício. Não é? Você vê que teve um momento que Jesus estava pregando e ele demonstrou quem ele era sobre o Filho de Deus, que ele era o Filho de Deus. As pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo e empurrá-lo num precipício. O que foi que ele fez? Não era a hora dele morrer e nem era daquela forma que ele iria morrer. Ele apenas passou no meio do povo e foi embora. Ele passou no meio do povo, ninguém pôs a mão nele. Ele pregou o tempo todo, ninguém gostava dele, ninguém pôs a mão nele, a não ser no momento que era para ser feito. Então Jesus tinha fé que Deus o livrasse de todas as coisas, desse mal. Ele mesmo falou com Pedro, na hora que Pedro estava com ele no Getsêmani, e aqueles Judas, mais os guardas foram prendê-lo, Pedro sacou da sua faca lá e cortou a orelha do camarada. Jesus pegou a orelha, pôs no lugar e falou: Pedro, você não está entendendo, cara. Você não está entendendo, meu. Não é para isso que eu vim. Você não entendeu a mensagem. E falou: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Olha só, Jesus poderia ter pedido ao Pai, porque aqui, agora numa ilustração, né? Jesus tinha disponível para ele 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados romanos varia de 6 a 8 mil soldados. Agora faz a conta de 12 legiões de anjos dentro do número de legiões romanas, para a gente entender. Quase 100 mil anjos. Se um anjo no Antigo Testamento matou 185 mil soldados assírios eram os mais bem treinados da época, vorazes, capazes, terríveis e amedrontadores. Homens fortes, bem treinados e corajosos. Saiu um anjo do Senhor, veio e matou 185 mil soldados. Agora eu te pergunto, o que não fariam 12 legiões de anjos pela vontade de Jesus? Está entendendo, irmãos? Então, a fé de Cristo, mas Jesus era Deus, ele tinha que ter fé. Preste atenção, irmão. Quando Jesus veio e encarnou como homem, Deus homem, ele deixou a sua glória. Ele não usou na terra dos seus poderes divinos para completar a sua missão.
ele teve que depender do Espírito Santo, assim como nós dependemos hoje. Aquilo que Jesus sabia sobre as outras pessoas era por revelação do Espírito Santo. Não era ele usando os seus atributos divinos. Era usando a sua fé que o Senhor estava com ele. Estão entendendo, irmãos, a diferença de tudo isso? Não é? Então, Jesus, aqui na terra, teve que usar da fé. E essa fé o conduziu à cruz. Tanto é que no Getsemane ele orou, oh, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Esse cálice é pesado. É o cálice do pecado. É o cálice que vai me trucidar, que vai me separar, que vai me deixar longe. Eu vou experimentar algo nesse momento que eu nunca experimentei, que é o problema de me afastar do Senhor por causa do pecado. Mas aí ele fala, todavia não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele acreditava na vontade do Pai, isso é fé, porque ele veio com uma missão. Essa missão deveria ser cumprida. Ele não usou a sua fé para ter conforto, ele não usou a fé para se sair bem, ele não usou a fé para ser melhor do que ninguém, ele usou a fé para o propósito eterno de Deus dentro da missão que ele veio cumprir. Então, usar a fé para estar na vontade de Deus e não para estabelecer a nossa vontade. Então, a fé, ela deve ser usada quando compreendida para fazermos a vontade de Deus, mesmo que as coisas aparentemente não estiverem correndo bem para o nosso lado. Ah, Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade e está me faltando isso. Ah, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, mas eu não estou tendo aquilo que eu quero. Não importa. A fé é para você prosseguir, mesmo dentro de uma missão que você acha que não está dando certo para a sua vida pessoal. A sua vida pessoal não é o importante. O importante é a glória de Deus, é a vontade de Deus, é o propósito eterno de Deus. Essa é a importância da fé. Então, a fé é para oferecer. Ela vem, você entende, porque quando você tem fé, irmão, você vai começar a olhar e a mirar a eternidade, não é? Amém? Quando você tem fé, você vai olhar para a eternidade. Então, você vai caminhar mirando o que é eterno. O que é passageiro, segundo plano. A visão muda. Muitas vezes o seu familiar não vai entender, as pessoas não entendem. Mas quando você se estabelece em Cristo, ele nos leva a uma outra dimensão. O pastor Tales colocou o versículo aqui, ó, Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A fé é exatamente para compreender isso. Para compreender o propósito eterno. Qual é o propósito eterno, irmãos? Qual é o propósito eterno? A glória de Deus. Como eu vou fazer cumprir esse propósito eterno? Através da minha missão. Como eu vou saber qual é a minha missão? Através do meu chamado. Qual é o meu chamado? O Espírito Santo vai direcionar você nisso. Aquilo que inflama o seu coração para poder ser feito. Que você dá a sua vida por aquilo. Esse é o seu chamado, não é? Então, olha, a fé é usada para estabelecer a glória de Deus, a vontade de Deus e não a minha vontade. É por isso que muitas vezes nós pedimos e não recebemos nada. Pedes e não recebe, porque pedes mal para gastar em vossos próprios deleites. Porque eu quero para mim. Eu quero para eu me sair bem. Para eu estar sobre, como diz o ditado, a carne seca. Para eu ser o rei da cocada preta. Para eu conseguir demonstrar a minha sabedoria, as minhas virtudes. Não. A fé é para a glória de Deus. É para ser usado para a glória de Deus. Então, aí Deus começa a responder as nossas orações.
E aí Deus começa a estabelecer o seu reino através das nossas vidas, porque a fé é para a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é? Que venha a ser feita a vontade de Deus na terra, como é feito no céu. Então, dentro dessa oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, não é? É isso mesmo, não é? Ele está nos ensinando como é glorificar a Deus, como é glorificar o Senhor, né? Como é estabelecer o reino de Deus através da nossa vida. Seja feita a tua vontade na terra, como é feito no céu. Aí eu te pergunto, como é feita a vontade de Deus no céu? Prontamente, no mesmo momento. Deus é o rei no céu e ele fala e a vontade é executada na hora. Na terra ainda não é assim. As pessoas não ouvem Deus falar. As pessoas não fazem o que Deus quer fazer. As pessoas querem usar a fé apenas em benefício próprio, sendo que a fé é para benefício de Deus. E você, eu sou beneficiado quando Deus é beneficiado, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Olha só, agora, João Batista não usou a fé para sair daquela prisão. Você sabe que João Batista foi preso, né? Depois que ele fez toda a sua obra, a sua missão, ele foi preso, Herodes o prendeu, porque ele foi lá, falou na cara de Herodes, Herodes, você é um safado, Herodes, traíra, Herodes, sem vergonha, Herodes, está pegando a mulher do seu irmão, Herodes, você é um adúltero. João Batista foi na cara do sujeito e falou. Aí a mulher de Herodes não gostou e falou assim, eu quero a cabeça desse cara, numa festa lá, né? Ele pede o que queres para aquela menina lá que estava dançando toda, e ela foi na mãe dela, a mãe dela pede a cabeça de João Batista. Ele não pôde voltar atrás, mandou prender, João Batista estava preso, e ele então decapitou João Batista. João Batista não usou da sua fé, né? Ele até mandou pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias ou esperamos outro. Aí Jesus falou, olha, preste atenção, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, João Batista teve a confirmação que o Messias era Jesus. Ele poderia ter falado, então me tira daqui, me livra da morte aqui, me tira dessa prisão. Mas a fé de João Batista foi usada para poder fortalecê-lo naquele momento de dificuldade, para fortalecê-lo no momento que ele estava naquela prisão. Ele usou a fé para poder garantir a glória de Deus. Ele até falou, olha, quando os discípulos dele vieram, falou assim, olha, Jesus está batizando mais discípulos que você, mais pessoas que você, sendo que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos. Ele falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele entendeu qual era o propósito da vida dele, a missão da qual ele foi chamado. E ele usou essa fé para saber que ele já tinha cumprido a sua missão. Ele viveu ali, vamos colocar aqui, 31 anos, né? 31, 32 anos de vida, mas viveu intensamente. Muita gente vive aí 100, 80, mas não vive o propósito para que ele veio. Então, a vida não é o tempo, é a intensidade no que você vive. Isso é o que vale. É a intensidade que se vive que vale dentro do chamado, dentro do propósito eterno de Deus. Não estão entendendo, irmãos? Amém? Então, João Batista usou a fé para ficar firme no meio da adversidade e morreu por essa fé, morreu por esse chamado. Estevão foi o outro, capítulo 7 do livro de Atos, nós vemos Estevão sendo apedrejado. E o que Estevão estava falando? Senhor, me livre deste momento, me livre aqui dessas pedras. Não, o propósito de Deus seria estabelecido com a morte daquele moço. E ele, então, dentro da fé, se você vê um discurso profundo de Estevão, um diácono, com um conhecimento tremendo, e Paulo vendo tudo aquilo ali, né, era Saulo, vendo tudo aquilo ali, aprovando a morte daquele moço, ele olhou para o alto, viu os céus abertos, olha a visão que Estevão teve. Jesus em pé ao lado do trono do Pai.
né? Jesus poderia tomar alguma atitude em relação a Estevão, assim como Jesus estava naquele Getsemane e falou, não, eu tenho 12 legiões de anjos, se eu quiser eu chamo. E Estevão estava com Jesus olhando para ele. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, não sei, imagino. Mas o que foi que ele pediu naquele momento? Ele podia ter falado, Jesus, me livra disso aqui, afinal de contas eu sou um profeta, afinal de contas eu sou isso, eu sou aquilo outro. O que ele fez? Ele firmou-se na sua fé e ofereceu. Ele ofereceu a sua vida em sacrifício. E falou assim, Pai, meu Jesus, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, naquele momento, teve fé para poder orar pelos seus executores. Ele se entregou a Cristo pelo seu propósito eterno e orou pelos seus executores. A oração dele foi tão poderosa que Paulo foi salvo depois. E foi o que foi o apóstolo Paulo, não é? Então foi uma semente plantada com o sangue de Estevão. Paulo, irmãos, não se deixem enganar. Paulo estava ali associado à morte de Estevão. Ele estava provando aquilo. Eles depositavam as vestes nos pés de Paulo, demonstrando que Paulo era o chefe daquela coisa toda, né? Que era Saulo. E a oração de Estevão, o sangue daquele mártir, foi a semente que produziu a salvação de Paulo naquele caminho para Damasco. E Paulo foi o que foi. Não é? O homem que trouxe uma compreensão profunda do evangelho para todos nós, da teologia, da palavra do Senhor. Não é? Vamos para outro personagem, não é? Daniel, por exemplo. Daniel, ele teve fé para ficar firme na cova dos leões. Ele não pediu o livramento da cova, mas ele teve o livramento dentro daquela cova a noite toda com a presença de Deus, irmão. Deus poderia ter livrado a ele em qualquer momento. Ele poderia ter, Deus, eu clamo pela fé que eu seja livre neste momento. Deus fez assim com outros personagens, mas com ele não. Deus o livrou dentro da cova, esteve com ele dentro da cova durante uma noite inteira. Poderia ter aberto a porta da cova e ele ter saído, como fez com Pedro, quando estava preso lá, guardado, né, com os braços e os pés presos, com guardas vigiando, ali quase 14 ou 16 guardas, não sei, vigiando Pedro, e as portas da cadeia foram abrindo e Pedro saiu lá fora, foi lá para fora, né, tranquilamente, e foi embora. Agora, com Daniel, não. E Deus não abriu a porta do calabouço para ele sair, da cova para ele sair, não. Deus esteve com ele dentro da cova a noite toda. Então, a fé é para nos firmar no propósito de Deus. Às vezes o propósito é o livramento naquele momento, mas às vezes não é. O propósito de Deus da oração e da fé, às vezes é para você orar e o coronavírus ir embora, mas às vezes não é. O propósito de Deus, às vezes, é para você orar e você manter o seu emprego firme, mas às vezes não é. E se não for, qual vai ser a tua reação? É esse o propósito da fé. É saber que Deus está com você quando você está empregado e Deus está com você quando você estiver desempregado. É saber que Deus está com você em qualquer momento, em qualquer circunstância e em qualquer situação. E o seu clamor vai ser sempre para que a sua vida seja um transmissor da glória de Deus. E não para cumprir um próprio desejo, uma própria vontade que você tem. Não. A sua vontade, irmão, me desculpa, tá? Ser tão sincero com você. A sua vontade diante de Deus é a menos importante. Não é? A minha vontade diante de Deus é a menos importante. O que importa é a glória dele, é a vontade dele através de mim. Quando eu entender isso, as coisas vão começar a mudar na minha vida. O meu intelecto, a minha perspectiva, a minha visão sobre Deus e sobre as pessoas começa a mudar. Aí eu começo a me satisfazer em Cristo. Eu começo a me satisfazer no Senhor. Não é as pessoas que me satisfazem mais. É Cristo, é o Senhor.
Nós temos na nossa alma, na nossa vida, né? Eu li um livro muito interessante sobre isso, que chama-se De Dentro para Fora. E nesse livro, o autor, que chama-se Larry Crabb, ele fala sobre 3 anseios que nós temos. O anseio crucial, anseio crítico e o anseio casual. Rapidamente, o anseio casual é o anseio mais inferior. É aquele anseio que você tem por coisas. Você quer uma casa nova, você quer um carro novo, um vestido novo, um sapato novo, um terno novo, uma calça nova. Você quer algo material para poder satisfazer esse seu anseio casual. Mas, se você não tiver e não conseguir obter um sapato novo, porque às vezes você não está com dinheiro, você não pode comprar ou trocar o carro, você não pode pintar a sua casa ou fazer qualquer outro tipo de coisa material, você não morre por causa disso. Vai passando para frente, você fica triste, aquele negócio todo e tal, e vai para frente. Né? Agora, o anseio crítico é o anseio que você tem por relacionamentos interpessoais, por relacionamento com outras pessoas. Você tem um anseio de se relacionar com as pessoas. E quando não é satisfeito esse anseio crítico, então você entra já numa perturbação, numa ansiedade e até mesmo uma certa depressão. Agora, é um anseio que também é um anseio de pessoas, de relacionamento. Agora tem um anseio crucial, algo que é vital, crucial para a sua vida, que é o anseio da sua alma por Deus. É como o salmista no Salmo 42, ele fala, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Senhor. Quando me apresentarei diante de Deus? Esse é o anseio crucial, o anseio da alma. E o que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece o seguinte, você troca o anseio casual pelo crítico, né, e o crítico pelo crucial. Muitas vezes você quer satisfazer o seu desejo de ter as coisas, então você vai em cima das pessoas. Você se relaciona por causa das coisas e não por causa da pessoa. E não porque você ama a pessoa, mas por causa de coisas que não foram satisfeitas. E às vezes nós queremos que a nossa alma, que tem anseio por Deus, seja satisfeita através de pessoas. As pessoas não podem satisfazer o desejo e o anseio que eu tenho tão somente por Deus. Por isso eu tenho que ter fé em me relacionar com Deus para que o meu anseio crucial seja satisfeito, o anseio do meu espírito. Deus habitando em mim. E aí eu me sinto completo no Senhor. Aí eu amo as pessoas em Cristo. Aí eu amo você porque Deus ama. E não por causa de coisas. E não porque eu preciso extrair algo de você, mas é porque eu preciso dar algo a você. Porque Deus está em mim. Então, quando eu ordeno isso na minha vida, então eu consigo amar tal como Jesus quer que nós amamos. Não estão entendendo? Ficou complicado? Não, né? Amém. Então, Daniel e mesmo seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles tiveram um livramento no meio do fogo. Deus poderia ter livrado de lá? Sim, eles mesmos falaram, se Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra. Mas fica sabendo, ó rei, de nós não vamos nos dobrar a você. Não vamos nos dobrar diante de você. O rei ficou tão pirado, ficou tão doido, ficou tão irado, que o manezão mandou aquecer 7 vezes mais a fogueira. Lá o forno, que até quem foi jogar lá dentro morreu queimado. Os camaradas lá, os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, caiu lá dentro da fornalha, já soltos e pulando, e veio mais um homem com ele, o 4º homem. Né? Quando Nabucodonosor olhou dentro da fogueira e falou assim, mas tem 4, nós jogamos 3, foi. E o quarto que está lá é semelhante ao filho dos deuses. Na linguagem, na visão de Nabucodonosor, era tão poderoso aquele ser que estava lá, que era parecido com o filho dos deuses. O que estava demonstrando isso para nós? Deus estava com aqueles 3 no meio da fornalha. Irmão, deixa eu falar com você. O que importa é Deus estar com você. Esse é o propósito da fé. É você saber que Deus está com você. Você está entendendo, irmão? Em qualquer situação, Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Ele passa com você o vale da sombra da morte. Se ele quiser te livrar, ele te livra.
Mas se ele te está dando a oportunidade de você passar, é porque nessa oportunidade você vai conhecê-lo melhor. Não há nada mais importante do que conhecer a Deus. Agora eu vou para o nosso último aqui, para a gente poder terminar, já estamos 50 minutos de lá, já está cansado aí do outro lado, mas Moisés, por exemplo. Moisés, o homem de Deus, né? Amém, irmã Elvira, que Deus te abençoe, irmã Elvira, em nome de Jesus, a irmã Ruth, né? Todos conosco aqui, o Marcelo, outros, a irmã Elvira, a irmã da nossa da igreja lá, da Batista da Graça lá no Eldorado, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, os irmãos que estão conosco aí, em nome de Jesus. Aleluia. O irmão Mandrake está aí, né? O Diego, Deus te abençoe, Diego. Então, a Moisés, ele foi uma pessoa que, em um determinado momento, Deus chamou ele para uma missão, né? Vocês todos sabem a história de Moisés, já viram filme, já leram, é uma das mais famosas que tem, igual Davi e Golias. Mas, rapidamente, aqui, para a gente poder, irmã Maria Alves, Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus, para a gente poder focalizar na história. Então, Moisés, em um determinado momento, que ele ficou irado lá, cortou a rocha lá de um jeito que Deus não queria que ele fizesse, Deus falou com ele: ô Moisés, é o seguinte, camarada, como é que você me dá uma dessa, isso? Você me conhece, cara, você não pode fazer isso que você fez não, senhor. Agora você não vai entrar mais na terra prometida. Se fosse você, irmão, 6 milhões de pessoas nas suas costas, você carregando esse pessoal todo no meio do deserto, gente reclamando e chorando o tempo todo, e chega um momento que Deus fala com você assim: você não vai entrar na terra prometida não, você não vai entrar, você vai conduzir o povo até lá, mas você não entra. Irmão, se fosse você, o que você faria? Você continuava? Moisés continuou, Moisés foi em frente, porque a fé que Moisés tinha de conhecer o Senhor o impulsionou a andar com Deus. Ele não estava olhando para uma bênção mais apenas passageira, porque a terra prometida naquela época de Israel era a Canaã, né? A terra prometida hoje que eles têm aí, mas é algo que seria passageiro. E ele estava visualizando algo acima disso, algo maior, que era a Canaã celestial, a terra prometida celestial. E ele então continuou a sua peregrinação, porque o mais importante para Moisés não era alcançar a terra prometida, porque ele chegaria lá, ele chegou com 120 anos na porta da terra, ele talvez viveria lá mais um tempo e morreria, não é verdade? Então, e Deus deixou que ele visse de longe, mas ele não desanimou e não parou. Por quê? Porque nós temos que entender que a bênção de Moisés estava na jornada, estava na caminhada, estava no encontro com Deus. Ele já havia recebido a bênção. Ele já havia recebido, irmãos. Moisés foi um camarada que viu a Deus, né? Vamos colocar assim, face a face. Deus mesmo falou: olha, Miriam e Arão estavam lá com inveja de Moisés e falou: Deus, Moisés acha que Deus só fala através dele? Não, Deus fala através de profetas também, de outras pessoas. Aí Deus se manifestou na nuvem, na tenda do encontro, chamou os 3 lá, chamou os 2 na regulagem e falou coisa assim: olha, é verdade, eu falo com outros profetas, sim, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, eu mando através de outras formas, mas com Moisés não. Vocês não têm vergonha de falar de Moisés não? Vocês não têm temor não? Porque com Moisés eu falo face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Irmão, você está vendo a bênção do homem aí? Nenhum daqueles, até mesmo Josué e Caleb, nenhum daqueles que entraram na terra prometida, que receberam a bênção temporal da terra prometida, nenhum deles teve uma bênção maior do que Moisés, que não entrou naquela terra prometida. Nenhum deles. Tá para existir um cara do nível de Moisés. Então a bênção e a fé de Moisés era a presença contínua de Deus ao lado dele o tempo todo naquela caminhada no deserto, mesmo com tantos problemas que ele tinha. Então a fé é usada para poder oferecer, pela fé Abel ofereceu. Aí no versículo 5 fala: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Viram?
visto como antes da sua transladação, versículo 5 de Hebreus 11, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Não foi Deus que agradou Enoque, para Enoque ser arrebatado, trasladado. Foi ele que agradou a Deus. Olha o que está falando no versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que ia agradar a Deus. Então, a nossa fé é uma fé com testemunho. É uma fé com fundamento, é uma fé com base. Agora, irmão, agora eu falo uma coisa com você aqui. Como eu quero ter fé se eu não leio a Bíblia? Se eu não oro? Se eu não busco ao Senhor? Como eu vou me entregar a alguém que eu não conheço? A alguém que pode me faltar para mim? Eu preciso ter comunhão com este Deus. É por isso que Moisés chegou no final e a terra prometida para ele era o menos significante. Ele quis entrar, ele orou a Deus querendo entrar lá, mas Deus falou, você não entra. Mas mesmo assim ele continuou na sua peregrinação, porque ele conheceu a Deus. Não é? O Marcelo colocou uma palavra para nós aqui, diz assim, olha, até mandamos, né? A fé não é autossuficiente. Ela precisa de um firme fundamento para existir. Ela é obtida quando damos a devida atenção à palavra de Deus, né? Esse é o fundamento da fé. Então, irmão, preste atenção, só. Não vai no lero-lero e na conversa fiada de que você vai pedindo as coisas a Deus de qualquer jeito e Deus vai te dando. Aí você não recebe, você fica frustrado. Não é assim que funciona. A fé, ela existe em você quando você ouve e interioriza essa fé, invoca, inspira a palavra, ela então se torna parte de você. Aí você então começa a entender quem é Deus, o seu propósito, a sua missão e o seu chamado, e isso vai fazer com que você ofereça, viva por Ele e para Ele. E ela não é autossuficiente, ela não existe em você do nada. Não, ela vem com você através da palavra, ela é transcendente. Ela é transcendente, ela vem a você através da palavra de Deus. Por isso não é qualquer pregação, não é qualquer pastor, não é qualquer pregador que você escuta que vai manifestar fé no seu coração. É a palavra de Deus, é a genuína palavra de Deus, o genuíno evangelho do Senhor. Não espere que a palavra de Deus vai ficar passando a mãozinha na sua cabeça. Ah, você vai conseguir. Deus está torcendo por você. Deus está torcendo por você. Eba, você vai conseguir. Isso é lero, papo furado. Ah, mas como é que eu sei que Deus está torcendo por mim? Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia e te salvou. Aí está a torcida de Deus. E agora, o que você vai fazer por ele? Depende da sua fé. Depende do que você entende pela palavra de Deus, né? Aí versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem acreditar que ele existe, sem acreditar que ele é bom, que ele é benigno e que ele abençoa você quando você o busca. E essa bênção, irmão, a bênção de Deus na sua vida, irmão, é muito maior do que aquilo que você queria. É muito mais excelente. Ele chamou um dia Abraão do lado de fora da tenda, da barraca dele, e falou com ele, Abraão, olha para o céu, conte as estrelas do céu. E falou que a bênção seria muito maior do que aquilo que Abraão pensava. E que a bênção que Abraão receberia
era para ele, seria bom para ele e para todas as famílias da terra. A bênção que Deus tem para você, dentro do propósito eterno para qual você nasceu, dentro da missão para a qual você foi chamado, é para abençoar a sua vida, a sua família e todos que estão ao seu redor e até mesmo ao derredor da sua vida. Amém? Essa é a bênção de Deus. Essa é a bênção do Senhor. Essa é a fé. Ela coloca-nos em um patamar diferenciado. Mas por isso, para isso, nós devemos nos entregar. Amém? Amém? A fé é o que nos motiva a seguir e a prosseguir. Porque é essa fé que nos dá vitalidade diante de Deus para seguirmos em frente. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Que os irmãos possam ter entendido o que foi falado aqui nesta tarde. Que o coração dos irmãos possam estar cheios desta fé, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. E saber, irmãos, que dentro daquilo que você vive, dentro das suas frustrações, das suas decepções, das suas crises, e mesmo através da sua abundância, da sua prosperidade, Deus está com você o tempo todo. Deus passa com você os momentos infelizes. Deus passa com você os momentos de tragédia. Deus passa. Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus não sabe o que você está sofrendo? Por que Deus não me livra? Preste atenção, irmãos. Ele está com você aí dentro. Ele está com você no vale da escuridão. Ele está com você no vale da sombra, no vale da morte, no vale da pandemia. Ele está com você no vale do desemprego. Ele está com você no vale da falta de dinheiro. Ele está com você no vale do medo, no vale da dor, no vale da tristeza. Essa percepção que a fé nos traz, o que nos mantém firmes. Muitas vezes, irmãos, eu não estou falando de pessimismo e nem de que eu não acredito, não. Eu acredito. Nós falamos nisso aqui. Mas muitas vezes Deus não vai nos livrar naquele momento. Mas Ele vai passar conosco aquele momento. Porque muitas vezes Deus não nos livra para podermos passar um tempo maior com Ele. Em oração, em busca, em conhecê-lo. O mais importante para o Senhor não é te livrar dos seus problemas, mas é se revelar a você. É fazer com que você conheça Jesus Cristo. Ele vai fazer de tudo para que você conheça Jesus Cristo, para que você conheça a Deus, se revelar a você, se desnudar a você, aos seus sentidos, aos seus olhos espirituais, à sua vida. Então, muitas vezes, Deus não nos livra no vale, mas Ele passa conosco aquele vale. E nessa passagem, nós estamos aprendendo com Ele. Nós estamos vivendo com Ele. Nós estamos com Ele. E Ele está conosco. É algo que Ele prometeu para a gente. É algo que Ele falou que estaria conosco. Não é? Então, não fica frustrado com Deus ou decepcionado com Deus por causa de um monte de coisa. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Não. Qual é o propósito eterno da sua vida? Essa deve ser a sua pergunta. O propósito eterno da sua vida é glorificar a Deus. É viver para a glória de Deus. Ou qual é a sua missão? A sua missão é fazer com que a glória de Deus seja conhecida através do seu chamado. Amém? Jesus falou em João capítulo 17, versículo 4, se eu não me engano,